luz da fé, nós temos que entender que a enfermidade, portanto o enfermo, não pode ser encarado jamais como uma derrota, como um fracasso. Tá? A enfermidade, ela se torna para nós, à luz da fé, uma grande fonte de aprendizado. A gente pode dizer que a doença, ela é uma professora. E não é verdade? O quanto que nós aprendemos diante de um quadro de enfermidade. Lá dentro de nossas casas. Compaixão, solidariedade, revisão de vida, resignação. Quantos que não têm o nariz empinado, desculpe a expressão, e diante de um câncer que aparece, de uma doença, de um AVC, revisam a vida e se transformam. Que maravilha! Por isso que a doença, o doente nos evangeliza. Nos evangeliza. A gente sempre deve se colocar no lugar daquela pessoa. Aqui eu coloquei essa foto que eu achei muito interessante. São dois adolescentes de uma comunidade, né? Conversando com esta vozinha. O quanto que esta senhorinha, na sua alta experiência ao longo de tantos anos, não transmite para estes jovens. E a gente precisa aprender a valorizar, né, a debilidade, né, o declínio. Temos que aprender a amar, a respeitar. Não só porque é uma pessoa, não só, portanto, que é uma pessoa sagrada e que a gente tem que cuidar, mas também porque no dia de amanhã seremos nós, né? E aí, olha, nos ajuda, o doente nos ajuda a rever, né, a gratuidade, o amor, a esperança, e vai-se por aí afora. Pronto? Nunca ver, isso que eu queria dizer, eu tinha perdido no início e lembrei agora. Nunca ver a doença como uma inimiga. Jamais. Nunca como inimiga. A cruz não é nosso inimigo. A cruz é fonte de salvação. Cruz é fonte de salvação. Não é um obstáculo a ser superado, mas é um instrumento da graça para ser assimilado na vida. Pode passar? Essa é uma frase de Madre Teresa. Rapidamente, algumas características de quem trabalha na pastoral da saúde, né? Deve ser uma pessoa de fé, já chamei a atenção, e que se entenda como chamada por Deus, atenta à palavra de Deus, que se alimenta da oração, dos sacramentos, que tenha uma vida contemplativa, que seja apaixonada por Jesus Cristo. A missão não é fácil, hein? Se você não tiver uma mística para te sustentar, você abandona o campo de batalha. Abandona. E a mística que nos sustenta, a mim no meu sacerdócio, a você na graça batismal e a nós todos no trabalho missionário, é a pessoa de Jesus. Porque se não for pela pessoa de Jesus, eu faço as malas e vou embora, e a senhora faz as malas e vai assistir a sua novelinha. Né? Próximo. Alguém que se apoia, portanto, nele, né? Alguém que tem uma vida intensa na paróquia, que ama a sua comunidade de fé, seja a comunidade local, seja a região, seja a diocese, alguém que dá bom testemunho da comunidade. Eu tenho pavor e desconfio de um irmão de convivência que mete a boca na sua comunidade, que mete a boca nos seus irmãos de trabalho pastoral. Roupa suja a gente lava em casa. Né? Uma mãe não defende os seus filhos, um irmão não defende os outros. Podem ter as piores brigas, mas este bem-querer ele deve ser fundamental. Eu fico com a pulga atrás da orelha, 3 pés para trás, 4 pés para trás, com alguém dentro da igreja que fica falando mal de todos os seus a toda hora. Falta mística, falta espiritualidade, falta compreensão. Próximo. Tá? Uma pessoa, se possível, né? Se possível, madura, equilibrada, discreta, que tenha bom senso, otimista, motivada, que não se deixe influenciar por uma leitura profundamente fatalista, pessimista, que não se abala com as fragilidades, com os fracos, né? Mas que faz tudo realmente com esperança, que investe,
Quem é que não tem defeito? Quem é que não tem limite, meu Deus do céu? Aliás, o próprio Cristo falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Diz uma piadinha que até nessa hora Nossa Senhora estava acompanhando o filho, né? E quando ele fez essa pregação, houve aquele silêncio, todo mundo se retirou e até Nossa Senhora foi se retirando. Jesus, quando olhou, deu um surto. Não, mãe, pelo amor de Deus, a senhora volta, né? A senhora foi concebida sem pecado, né? Todos nós. E se a gente tem um erro, tem uma queda, tem um defeito, a gente tem também virtudes, qualidades. Nós precisamos aprender a ver as qualidades no irmão. E entender o seguinte, não dá para mim exigir do Senhor aquilo que o Senhor, por obra e graça de Deus em sua vida, não pode dar. Nós temos que descobrir quais são as facilidades dele e colocá-lo no melhor lugar dentro da comunidade onde ele vai produzir. Se ele não sabe fazer churrasco na festa, né, o que ele faz de melhor? Canta, vender bingo. Bota ele para vender bingo, né? Agora vai botar ele para assar carne, vai virar um Deus nos acuda. Então é uma arte a convivência, uma arte. A gente tem que aprender a entender, ser compreensivo, perdoar, né? Ajudar. Vamos lá. Aqui pode passar, pode passar. Tá? Outro grupo pode ir passando. Alguém que trabalhe para animar, para incentivar a vida e a esperança, né? Atento sempre às necessidades dos outros, capaz de renunciar para servir. Quem se encanta pelo reino de Deus perde o direito de viver descansado. Você está dizendo sim, não é para o Padre Mauro, você está dizendo sim para o povo através de Deus, para o reino de Deus. Agora, trabalho de pastoral tem que ter uma organização, tem que ter um desdobramento, como tem, proporção à parte, um trabalho profissional numa empresa. Tem que ter reunião, tem que ter planejamento, avaliação. Agora, você quer servir, quer trabalhar, mas não quer participar da organização, não quer abrir mão, às vezes, da sua agenda, não quer abrir mão dos seus compromissos. Como é que se trabalha? Não tem como. Lá na empresa a gente obriga, não é verdade? Nós obrigamos e somos obrigados. Tem uma chefia que cobra, se não corta o salário, faz isso, faz aquilo. E na igreja, a gente não pode deixar este espírito mercantilista tomar conta. Quem se encanta pelo reino de Deus perde o direito de viver descansado. Vai ter que abrir mão sim das novelas, vai ter que abrir mão sim dos seus passeios, né? Vai ter que abrir mão dos seus passeios no shopping de vez em quando. Vai ter que abrir mão, aí, senão não tem como. Não tem como, então é melhor não servir. O coordenador chama para reunião, não aparece. Ah, não pude, hoje eu vou fazer uma compra. Ah, hoje eu vou no shopping. Ah, chegou meus netos. Ah, chegou minha cunhada. Como é que fica? Mas não, aqui não, é só lá na minha paróquia que é assim, aqui não. Pronto? Tá? Alguém que de fato trabalha em equipe, ainda que você possa fazer uma visita sozinho, mas o trabalho é de toda a comunidade, né? Quem se destaca é o grupo, não é você. Uma pessoa que seja integrada à comunidade, eu já falei, essas coisas todas podem passar. Seu nome é? Walter, isso, por favor, tá? Condição fundamental, alguém que seja portador da alegria de Jesus. Isso é elemento inegociável. Se você vai faltar nas reuniões, a gente pode sentar e conversar. Mas se você não for uma pessoa alegre, animada, acolhedora, né, não venha servir o altar. Não me vá entregar a comunhão de cara empurrada. Não me vai. Não venha, nem venha para a missa aquele dia. Tá? Apesar de que eu aprendi isso, hein? Quando eu era seminarista, um dia, uma semana, eu estava atravessado. E aí naquele dia eu não queria ir na comunhão. E o nosso padre responsável, ele era o último a comungar. Por quê? Porque ele ficava controlando a gente, para ver se a gente ia ou não para a comunhão. Né? E aí todo mundo foi e eu fiquei. E aí ele falou assim, ô Norberto, você não vai para a comunhão? Ah, padre, eu não estou bom para comungar, não. Falei, pois aí é que você tem que comungar, porque Jesus veio para aqueles que estão precisando. Daquele dia para cá eu nunca deixei de comungar, mesmo estando o cara mais chato do mundo. E a gente fica chato de vez em quando, não fica?
padre também fica chato, fica rabugento, né? Fica. Vamos para frente. Eu coloquei esta foto aqui, olha, não sei se vocês conhecem. Oh, Jesus, Dona Irene, essa senhora do meio aqui, ó. Essas outras são colegas de trabalho da pastoral. Esta senhora aqui é uma luz para nós. Dona Irene, ela tem 92 anos. Só que neste exato momento agora ela está recolhida porque a enfermidade chegou. Mas até começo deste ano, era da pastoral de saúde há 489 anos. Tá? E além de visitar, ela mora ali no centro de Campinas, da paróquia São Benedito. Além de visitar os doentes nas casas, ela visitava os doentes ali da Santa Casa, né? Da Casa de Saúde diariamente, do lado, diariamente. E o ano passado eu fui visitar uma pessoa da comunidade. A hora que eu entrei no corredor, que eu fui em direção ao quarto, quem que eu topo? Dona Irene. Ô padre, que bom que o senhor veio aqui. O senhor vai visitar? Falei, vou. Eu também vim visitar. Vem comigo, padre. Vem comigo. Gente, eu fiquei estarrecido. Aquela mulher fez um apoio, deu um apoio espiritual àquele paciente, ao pai daquela paciente que estava ali e ao médico que estava ali. Ela fez uma oração que consolou a todos nós. Eu não vou ser besta aqui de acrescentar uma palavra aqui, isso que ela está dizendo. Ela disse ungida do coração. Do coração. De uma clareza de igreja, de consolo, de apoio, rezou o Pai Nosso, rezou a Ave Maria, né? Deu a comunhão. A paciente já tinha recebido a unção através de um outro padre que a mesma Dona Irene já tinha providenciado, o pároco ali, que é o Padre Primo, né? Por isso que eu não dei. Você pode estar falando, mas o senhor não deu a unção? Porque ela já tinha recebido a unção. Tá? E ela agora está fragilizada, está recolhida em casa, já não está saindo mais. Né? Um testemunho vivo. Vamos lá, senhor Walter. Tá? Eu já falei, pode passar isso. Pode passar. Tem umas coisinhas para encerrar. Pode passar. Vai, pode indo. Tá? Aqui rapidamente, ó, né? O que eu quero destacar aqui, se possível, conheça a realidade da pessoa que você vai visitar. Procure saber qual o diagnóstico da sua doença. Se é um problema neurológico, cardiológico, se é do intestino, se é ortopédico. Isso vai ajudar você a conversar melhor, a compreender melhor a situação pela qual a pessoa passa, né? Procure entender o ambiente familiar para ajudar. Procure descobrir quais os melhores momentos para visitar. Não é o seu melhor momento. Eu não posso ir agora porque eu vou no shopping. Eu só posso ir na sua casa amanhã, 11 horas da noite. Pode ser? Tem que visitar de acordo com a possibilidade, a real necessidade do enfermo. Eu vou mudar para o lado de cá, pode ficar tranquilo. Senão hoje ela me excomunga. Né? Se possível, que seja sempre uma visita de 2 pessoas. Se possível. Né? Se possível. Ok? Pode passar. Eu já falei. Não tenha medo nunca de expressar o seu sentimento. Tá? Nunca trate o doente com infantilidade, com dengo exagerado. Não subestime o poder de percepção e entendimento do enfermo. Ainda que ele esteja fragilizado, fisicamente pode estar um pouquinho cansado, mas ele está com a sua inteligência, com a sua consciência a 1000. Ele está vendo, ele está ouvindo, ele está entendendo o que você está fazendo ali. Então, não o trate com infantilidade, tá? Seja autêntico e verdadeiro. Tá? Outra coisa, quanto ao tempo de visita, não existe uma regra. Uma boa visita pode demorar 5 minutos, como pode demorar 40 minutos ou 1 hora. Isso a gente sabe, não é verdade? Quando a gente vai visitar ou quando a gente recebe visita em casa, chega uma hora que você percebe, está na hora de encerrar. Antes que a comadre levante e coloque uma vassoura atrás da porta. Eu tiro o time de campo, né? Então, não existe tempo definido. Nunca ofereça para aquela pessoa aquilo que você não pode
cumprir, jamais. Cuidado sempre com brincadeiras, piadas inoportunas, com a postura, né? A roupa, excesso de perfumes. A pessoa doente está hipersensível. Tá? Então, nada de exagerar no cosmético. Isso eu falo a partir da experiência de hospital. Tá? A partir da experiência do hospital. A gente tem que ir limpinho, desculpe a expressão, né? Mas sem qualquer tipo de cheiro a mais. Isso rola mais e mais, tá? Cuidado com os seus movimentos, sobretudo se você vai numa casa de idosos ou de hospital, onde a pessoa está numa cama, tem ali uma maquininha, né, uma bomba para distribuir o remédio, tem um aparelho cardíaco que controla, né, tem um balãozinho de oxigênio. Cuidado para não enroscar o seu pé ali na mangueirinha e tirar o tubo de oxigênio daquele falecido. Tá? Ou então desligar lá sem querer na máquina que controla o procedimento cardíaco, vai ser um Deus nos acuda. Tá? Acontece, hein? Outra coisa, não queira rezar com uma vela acesa junto a um paciente que tem problema pneumológico e está com ali um botijão de oxigênio. Pelo amor de Deus, você vai ver o céu junto com ele. Aliás, você não, ele vai ver o céu, você vai para o inferno, porque você matou o outro. Próximo, tá? Pode ir passando. Tá? A visita, ela tem este esqueleto, ó. Tá? Tem este esqueleto. Quando você visita alguém, a primeira coisa é estabelecer um diálogo, né? Saudação, cumprimentos. Procure se inteirar da situação da pessoa, do quadro de doença, de tratamento, de família, né? Estabeleça este diálogo. E só depois de você ter feito esta tratativa é que você vai oferecer a oração. Seja só a palavra, seja também a Eucaristia. E quem leva a Eucaristia, o rito para distribuir a comunhão segue mais ou menos o rito da missa. Saudação, pedido de perdão, texto bíblico. Esqueci de dizer isso lá atrás, vou aproveitar agora. Tá? Ainda que a sua palavra seja uma palavra boa, carregada de boa e séria intenção, aquele momento ele transcende a humanidade. Então, na hora da visita, você tem que ler um texto bíblico. É inadmissível que um agente de pastoral da saúde não leia e medite um texto bíblico. E nesse sentido, nós católicos estamos melhorando, mas ainda somos bem deficitários. Nós não dominamos os textos bíblicos. Certo? Salmo 23. Ainda que você passe pelo vale tenebroso da morte, você não deverá temer nada, porque Deus com o seu cajado e com o seu bordão há de dar-te a segurança de que você tanto precisa. Dependendo do paciente, eu tiro a morte, né? Não vou falar, não. Ainda que você passe pelo vale tenebroso da sombra, né? Se você falar vale da morte, a pessoa se assusta, né? A dona Sônia veio me matar, né? Eu vou deixar aqui, são uns 20 textos bíblicos pequenos, tá? Fica aqui no computador, depois o Walter se encarrega de passar para vocês. Você tem que memorizar. Não precisa ler os 20 textos, mas para cada visita, um texto tem que ter. Um texto tem que ter. E se você, por acaso, se sentir inseguro para partilhar, porque o bom é você poder fazer uma meditação. 30 segundinhos, não precisa falar muito. Já basta a pregação do Padre Mauro na igreja, não é verdade? Já basta a pregação do padre. Naquele momento do doente, é uma palavrinha rápida, de conforto, direto. Se você se sentir inseguro, não tem problema. Leia o texto bíblico e convide ao silêncio. Porque a graça de Deus está trabalhando no coração daquele doente. Logo em seguida, você dá... Opa, pode voltar um pouquinho? O senhor está com pressa para ir embora, né, senhor Walter? Já a gente encerra, né? Logo em seguida, você reza o Pai Nosso, Ave Maria, a bênção e vai em paz, tá? Agora sim, senhor Walter. Estamos encerrando. Evite algumas frases, eu coloquei algumas aqui, tá? Evite dizer, olá, tudo bem com a senhora, tudo bem com o senhor? Lógico que eu não estou bem, estou aqui no hospital, estou doente, né? É um óbvio que machuca, é um óbvio que de fato inquieta, né?
Mas o que é que o senhor está fazendo aqui nesta cama? Tem gente que faz isso. Estou aqui plantando bananeira, já vou jogar uma na sua cabeça daqui a pouco, né? Tantas outras coisas mais. Olha, cuidado com esse tipo de frase. Olha, é Deus mesmo quem quis, confiança, Ele vai te curar, né? Chora não, é besteira. Ninguém morre até que chega a hora. Pelo amor de Deus, nunca diga isso. Acontece. Lá no nosso curso, nós capacitamos. Quem daqui já trabalhou com a gente lá no hospital? Tinha gente daqui. Não, mas como voluntário. Você fez o curso, né, Ana? A gente insiste muito. Cuidado com o que você vai dizer. Tá? Cuidado. Outra coisa muito comum é a da comparação. Nossa, minha vizinha também tirou um tumor como o da senhora. Coitadinha, fez quimio e depois de 6 meses morreu. Ah, meu pai também teve o mesmo problema que você. Já foi para a glória do céu. Cadê aquele espírito de animar, de confiar, de consolar, de ser esperançoso? Cuidado, que às vezes você pode matar, né? Acelerar. Tá? Essa história, ó, chora não que é besteira. A gente ouve muito isso em velório, né? Isso é horrível. O choro, ele é a expressão de um sentimento bonito de quem ama, de quem gosta. Né? Essa ideia não chora, ela tem um pouco um caráter meio espírita, segundo o que me disseram outro dia, né? Para você não incomodar a alma. Achei uma coisa muito doida aqui, essa explicação. Não pode chorar porque a alma tem que partir em paz. Quase que eu falei, vai a puta que pariu, não é um negócio desse. Quando me disseram isso, eu fui tomado, eu falei, o que é isso? Ainda bem que não disse, nem vou dizer, né? Meu Deus do céu, quem está morrendo é meu pai, minha mãe, meu irmão, um amigo. Não tem o direito de chorar? Quem não chora expressando os seus sentimentos naquele momento, vai chorar depois. Como é o caso também, por exemplo, eu critico, condeno, quem não leva criança ao velório. Talvez não bebê, mas uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, que entende como é que de repente você explica para aquela criança a ausência do vô. Como eu acompanhei na minha família, meu irmão, minha cunhada com 2 crianças, morreu o avô do lado de lá. O meu irmão e minha cunhada, 2 cabeças duras, eu falo isso porque eu falei para eles, não quiseram levar o menino João Pedro, na época tinha 5 anos, 4 anos, convivia maravilhosamente com o vô. Né? O vô morreu, foi para o hospital, não levaram no hospital, o vô morreu, na cabecinha dele, e não levaram lá no velório. Cadê o vô? O vô foi para o céu. Mas na cabeça da criança, o vô foi para o céu, mas por que ele não se despediu de mim? Né? Porque se a criança vai no velório, ela vê, ela ouve, ela sente, ela vai elaborar melhor o processo de luto e de perda. Nós não podemos privar a criança deste momento. Isso faz parte da história dela. Né? Então, faz parte. Vamos para frente, se eu volto, o senhor precisa ir embora, né? Não. Pode passar. A regra de ouro, né? Nunca diga ao doente aquilo que você pessoalmente não gostaria de ouvir. Tá? Nunca. Procure sempre se colocar no lugar daquela pessoa. Por isso a gente dizer servir com competência, né? Eu estou deixando também, já a gente, estou deixando aqui uma indicação, e vai ficando no livro aí também, no computador, a indicação de leitura de livros, uma leitura básica, né? Aqui são textos escritos por médicos, psicólogos, padres, né? Na área da pastoral da saúde, como nos portar. Então você tem que se capacitar. Na capacitação, depois você pode copiar no computador, no pendrive tem, né? Eu tenho os textos bíblicos, essa bibliografia. E esses slides, se servirem para vocês, fiquem à vontade também, tá? Nós temos que entender o seguinte, a gente tem que se capacitar. De vez em quando, né, não abram mão das reuniões. E não esperem o padre convocar ou estar presente. Se encontrem como ministros da Eucaristia e da saúde, se encontrem por 2 razões. Primeira, porque é um grupo de irmãos, para trocar experiência, avaliar. Como é que você está indo, né? Puxa vida, você é a primeira vez que está vindo para o trabalho. Como é que você está elaborando, trabalhando? Quais são as inquietações? A gente joga a pessoa na fogueira e deixa lá ela arder, né?
e deixa lá arder. A gente não trabalha, não dá apoio, não compartilha, né? Não trabalha a formação. E a gente tem que se encontrar para rezar, conviver, estudar, alimentar a fé. E se não tiver assunto nenhum, não tem problema. Encontra para rezar e para tomar uma água destilada, né? A senhora gostou, né? Ou seja, cuidar da vida comunitária e da vida espiritual. E a segunda razão é planejamento. Se é pastoral, tem que planejar. E não esperem que todo grupo tenha uma data onde todos estejam disponíveis. Não acontece nem entre nós padres, nem entre os bispos. Com o Papa acontece porque é um só. Mas nem entre os bispos, nem entre os padres, há consenso de data. E não vai acontecer aqui também, né? Não vai ter consenso. Então, coordenador, monte o calendário, passe para todo mundo. E venha. Faltaram 2 pessoas, 2 não vão poder vir, não tem problema. As que faltaram, por dever de corresponsabilidade, trate depois de conversar. O que foi dito, o que foi estabelecido. Corresponsabilidade. Ok? Paramos por aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Tem mais coisa, mas não vai dar para a gente ir para frente. Dúvidas, questionamentos? Não trouxe nada de inédito, vocês já sabiam de tudo isso, né? Apenas para confirmá-los. Confirmá-los. O senhor ameaçou levantar o braço. Alguma pergunta? Que hora vai ser o café, né? Olha, que Deus continue abençoando a tua vida. Deus continue te conduzindo. Que você seja uma pessoa feliz, se sinta abençoada por Deus. Um grande guerreiro, um grande trabalhador de Deus, nesta batalha extraordinária que nós temos neste mundo de Campinas, aqui no santuário, na região, de ser sal, de ser luz e de ser fermento da terra.